Irmãos, a palavra diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a ele o dobro do que ele havia perdido. Eu quero falar sobre o poder da intercessão. Primeiramente, nós precisamos definir, entender o que é intercessão. Intercessão é quando eu me coloco no lugar de alguém. É quando eu oro a Deus em favor de alguém. É quando eu consigo ter compaixão de alguém, de uma pessoa, de uma família, a ponto de sofrer a dor daquela pessoa e clamar a Deus por ela. Isso é intercessão. Muitas vezes a nossa oração, ela é egoísta. Muitas vezes nós oramos por nós mesmos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa vida, por aquilo que nós queremos conquistar. E nós deixamos de interceder, de clamar a Deus pela vida das pessoas. Eu acho interessante que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para nós, essa oração ela é sempre feita de forma coletiva. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Não é o meu pão, a minha necessidade, é o pão nosso. Não é perdoa a minha ofensa, é perdoa as nossas ofensas. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele já deixa para nós um panorama, um entendimento de que a oração, ela deve ser feita a favor de alguém, a favor de algumas pessoas. E eu acho interessante que a história de Jó, ela relata um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de perda, como muitas pessoas estão passando nesse momento. A história dele não é algo assim poético, embora seja um livro poético, mas a história de Jó é algo assim dramático e traumático. Um homem que perdeu todos os seus bens, que perdeu todos os seus filhos e que foi acometido de uma enfermidade. E mesmo assim, Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ele teve os seus questionamentos, ele teve as suas dúvidas, ele não era um super-homem, ele era homem como eu e você, mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. Quando ele foi ser consolado pelos seus amigos, os amigos, ao invés de trazerem uma palavra de consolo, de conforto, disseram que ele estava passando aquilo por causa do seu pecado. Então é muito duro, é muito triste isso. Uma vez que o livro de Jó diz, no primeiro capítulo, logo no começo da narrativa, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o currículo desse homem. E mesmo assim, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo com todas essas qualidades, com todas essas virtudes, Jó sofreu esses ataques. Ataques do diabo, porque foi permissão de Deus que Satanás o atacasse. E o desfecho do livro de Jó, depois dele ter passado por tantas coisas, por tantas dificuldades, tantas adversidades, no capítulo 42, ele ainda encontra forças para orar pelos seus amigos, para interceder pelos seus amigos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o estudo ele tem uma sequência aqui, mas tem coisas que eu vou deixar o Espírito Santo à vontade, para que ele possa ministrar ao meu coração e ao seu coração. E algo que Deus coloca no meu coração aqui, nesse momento, é o seguinte: não importa o que você tem passado, não importa quais sejam as suas lutas, as dificuldades que você tem enfrentado, os gigantes que você tem combatido todos os dias, as batalhas que você tem travado, lembre-se de interceder.
por aqueles que estão ao seu redor. Tire um pouco o foco dos seus problemas e comece a clamar a Deus pela vida das pessoas que você ama. E até daquelas que você não ama. Jesus falou para orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Então não importa quais sejam as suas lutas, não importam quais foram as decepções que você passou nessa vida. Hoje o Senhor chama você para interceder, para orar, para clamar a face de Deus por alguém que você ama, por alguém que convive com você. Talvez você está tão focado nos seus próprios problemas, na sua rotina, na sua família somente, que você não vê o desespero e a dor de pessoas que estão ao seu redor. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor restituiu a Jó. Isso não é uma regra, mas é algo que pode acontecer. Deus pode começar a operar um milagre na sua vida a partir do momento em que você tenha compaixão de pessoas que estão sofrendo, talvez sofrendo uma dor muito maior do que a sua. Deus é contigo. Deus não se esqueceu de você. Deus está ao seu lado. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Deus sabe a dor que você tem passado todos os dias, por causa da sua família, por causa dos seus relacionamentos, por causa da sua crise, por causa das portas que se fecharam na sua vida. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode restaurar aquilo que se perdeu. Apenas tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor.